Cuidemos hoje do artigo 190 do Código Tributário Nacional. Antes de tratarmos da redação do artigo 190, eu gostaria aqui de fazer uma indicação que eu já fiz em vídeos anteriores deste canal, que é dos comentários ao Código Tributário Nacional do professor Hugo de Brito Machado, pai, do meu pai, em 3 volumes. Esse daqui é o volume 3, é o volume que vai do artigo 139 até o 218, portanto pegando a parte final do Código. São 3 volumes e eu considero esse livro a obra-prima, a obra por excelência do meu pai, porque ele ainda estava com todo o seu vigor intelectual, ele estava no auge da sua atividade intelectual e logo depois que se aposentou do TRF5, ele concentrou esforços para escrever tudo que ele havia pesquisado, estudado na experiência teórica e prática dele, para escrever esses comentários ao Código Tributário Nacional. Então, embora ele tenha escrito livros anteriores, livros posteriores, esse aqui me parece que é o ponto alto da sua produção. E nesse livro ele examina com bastante profundidade todos os artigos do CTN, por isso é que são 3 volumes. Não existe nenhuma outra obra no mercado editorial brasileiro dessa envergadura sobre o CTN. Existem comentários, como é o caso do meu comentário ao CTN, que é infinitamente mais sucinto, mais resumido, é apenas um volume tratando de todo o CTN e ainda da Constituição, da Lei Candir, da Lei 116, a parte tributária da Constituição. Então são todas as normas gerais tratadas de modo muito mais sintético. E tem também muitos outros códigos tributários, hoje é só um autor, que aí no máximo eles têm um volume, ou quando são 2, 3 volumes, são de vários autores. E os comentários feitos por vários autores, eles têm algumas vantagens, mas eles também têm algumas desvantagens, como é o caso da assistematicidade. Quem comenta o artigo 3º não é a mesma pessoa e muitas vezes não tem o mesmo pensamento da que comenta o 138 ou o 156, enfim. E aí isso gera uma certa quebra de sistematicidade, o texto não fica tão coerente como quando ele é escrito por uma pessoa só. Então esse livro me parece um livro que deve ser lido e estudado por todos que querem ter uma compreensão um pouco mais profunda do Código Tributário Nacional. Mas vamos então ao artigo 190. Do que trata o artigo 190? Ele dispõe o seguinte: são pagos preferencialmente a quaisquer outros os créditos tributários vencidos ou vincendos a cargo de pessoas jurídicas de direito privado em liquidação judicial ou voluntária, exigíveis no curso da liquidação. Então vamos lá, o que é liquidação? A liquidação é a transformação em dinheiro de todo o ativo de uma pessoa jurídica. Então a pessoa jurídica tem imóveis, veículos, máquinas, ela tem bens. Esses bens serão todos transformados em dinheiro, serão vendidos, alienados, e o dinheiro será feito o que com ele? Serão pagas as dívidas que porventura existam e depois o restante será rateado entre os sócios. Por isso é que o código diz que a liquidação pode ser voluntária. Os próprios sócios resolveram encerrar a pessoa jurídica. Geralmente a gente tem a ideia, no senso comum, de que se uma empresa fechou é porque faliu. Você passa em frente a um restaurante, o restaurante numa semana funciona, na outra semana o restaurante está fechado, não funciona mais. Esse restaurante faliu. E aí se usa a palavra falir, no sentido leigo, para designar qualquer negócio que encerra as atividades. Mas uma atividade pode ser encerrada voluntariamente e aí se dá a liquidação voluntária. Os sócios não querem mais manter aquele negócio, encerram a atividade, vendem todo o patrimônio da pessoa jurídica e aí pagam as dívidas e o remanescente eles dividem entre si na proporção do que cada um tinha de capital social, na proporção que cada um tinha de cotas ou de ações naquela sociedade. E aí o que o código diz nesse artigo é que nesse procedimento, nessa liquidação, que pode ser voluntária ou ela pode ser judicial, os créditos tributários preferem a quaisquer outros. Devem ser pagos primeiro que os trabalhistas, primeiro que quaisquer outros créditos. E aí vocês podem perguntar, mas não tem uma ordem? A gente não já falou de um artigo aí que fala de uma ordem? No caso de falência. No caso de falência, existe uma ordem, se pagam os créditos decorrentes de acidente de trabalho, créditos decorrentes do direito do trabalho até 150 salários mínimos. Nós já tratamos disso anteriormente nos comentários ao artigo 186, parágrafo único do artigo 186. Mas aqui no artigo 190 nós estamos tratando de liquidação judicial ou voluntária, que se pressupõe que há a
solvabilidade, o que é solvente aquela entidade, ou seja, o patrimônio dela supera as dívidas, ela vai pagar todas as dívidas e ainda vai sobrar patrimônio. Então, neste caso, primeiro se pagam os créditos tributários. E aí, sobre isso é importante fazer duas ressalvas. A primeira é de que se houver um ato equivocado por parte do liquidante neste procedimento, ou dos sócios neste procedimento, e o tributo não seja pago, e depois por alguma razão o fisco não consiga mais cobrar o tributo da sociedade, porque ela já foi extinta e o patrimônio todo se desfez, os sócios respondem nos termos do artigo 134 do CTN, que já foi comentado. Então há uma conexão aqui entre o 190 e o 134. E do mesmo modo, é por isso que a jurisprudência estabelece se a liquidação se dá de maneira irregular. Os sócios respondem até além da sua responsabilidade nos termos do direito empresarial. Mesmo que seja uma sociedade que tem a forma dada pelo direito empresarial limitadora da responsabilidade dos sócios, se no procedimento de liquidação há uma liquidação irregular, os sócios respondem, seja nos termos do 134, se houver culpa, seja nos termos do 135, se houver dolo, e aí se remete aqui o interessado aos vídeos que cuidam desses dois artigos, respectivamente. Se não tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de mencionar aqui na caixa de comentários o que gostaria de ver tratado em outros vídeos e de se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho para acompanhar quando forem postados novos vídeos. Até uma próxima!